Graça e paz, meus irmãos, seja multiplicado na minha e na tua vida. Eu quero trazer uma reflexão para nós no livro de Atos dos Apóstolos, que o tema diz assim: como viviam os convertidos, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao 47. Eu acho muito importante essa palavra. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos que os convertidos daquele tempo, da igreja primitiva, eles tinham o que? Eles perseveravam. Eles tinham perseverança na oração e no partir do pão. Diz que eles iam, em cada alma havia muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Coisa linda, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque havia naquelas almas temor. Temor era respeito. Temor não é medo. Como muitos acham que temor é você ter medo. Temor é você ter respeito. Eles tinham muito respeito pela palavra de Deus, pelos homens e mulheres de Deus, por aquilo que estava ensinado e sendo ensinado para eles. Eles tinham respeito e temor. Por causa do respeito e do temor, é que havia muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E hoje, irmão, a gente não vê mais muitos milagres, a gente não vê mais muitos prodígios acontecendo. Por quê? Porque as pessoas perderam o respeito pelo Senhor. As pessoas perderam o temor pelo Senhor. As pessoas vão para a igreja, irmãos, e eles levam o celular, eles ficam mandando mensagem no WhatsApp, eles ficam botando foto no Instagram, eles ficam tirando foto, 1000 fotos dentro das igrejas do povo, eles roubam a presença do Espírito Santo, eles tiram a atenção do povo e colocam o foco em fotografia, em telefone, e esquece que o Espírito de Deus está ali, que a pessoa de Jesus Cristo está ali, que a pessoa do Espírito Santo está ali. Você está fazendo essas coisas, meu irmão, minha irmã. Levam a criança, dá um celular para a criança dentro da igreja, jogar, assistir joguinho dentro da igreja. E isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de temor. Com os meus próprios olhos, irmão, já contemplei pessoas se maquiando dentro do culto, retocando pó, botando batom. Os meus olhos viram isso. E o celular é 24 horas no culto, é só fotografia. Aí eu pergunto, 2 horas e você vai cultuar a Deus. Você não consegue desligar seu aparelho telefônico e se conectar com a palavra que está sendo ministrada no altar, com o louvor que está sendo feito no altar. Aí você não está conectado com o Espírito de Deus, não. Então, muitas vezes, volta para casa do mesmo jeito que entrou na igreja, porque negligenciou. Então, a falta de temor hoje é muito grande. E antigamente o temor era maior ainda, o povo tinha respeito pelas coisas do Senhor, reverência ao Deus Altíssimo, ao Senhor dos Senhores. Você se colocar num culto, você está dizendo: eu estou indo cultuar o meu Deus, que é o Ser Supremo, o juiz de toda a terra. Porque até para você entrar numa audiência de um juiz secular aqui terreno, você não entra com qualquer roupa, você não fala de qualquer jeito, você tem um comportamento todo direitinho para ficar na presença de um juiz terreno. E por que na presença do juiz eterno você se comporta dessa forma? Você se comporta como um neófito. Você se comporta como se estivesse na presença de um qualquer. Porque falta reverência e temor.
Você perdeu o temor pelo Senhor dos Exércitos. Ah, Ele é meu Pai. Sim, Ele é seu Pai. Mas Ele é o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Juiz de toda a terra. Ele é um ser supremo que merece respeito, louvor, adoração e temor. O apóstolo Paulo disse que era com muito temor e tremor que ele apresentava a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo. E por que hoje não existe mais temor? Para que os sinais e prodígios aconteçam. Diz, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que iam se convertendo, os que iam crendo na mesma fé, professando a mesma fé, eles tinham tudo em comum. Eles andavam em unidade. O que um precisasse, o outro supria. A necessidade que um tinha, o outro levava para o outro, e eles repartiam entre si, para que não houvesse falta entre os irmãos. Chegou ao ponto deles terem propriedades, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles entenderam que as propriedades não eram mais importantes do que os irmãos. Se os irmãos estavam precisando de alguma coisa para comer, se eles tinham 2, 3 casas para morar, eles davam uma para quem não tinha. Era assim que o reino de Deus funcionava. Porque esse é o desejo de Deus, irmãos. Continua sendo o mesmo desejo hoje, porque Deus é o mesmo ontem e hoje, será eternamente o Deus de maravilha, o Deus de milagre. O mesmo Deus, Ele não mudou. Quem muda somos nós. É nós quem mudamos, não o Senhor. E aqui os apóstolos entendiam a vontade de Jesus e a vontade de Deus. Então eles recebiam aquele valor e ele não ia botar num caixa extra. Ele não ia depositar em um banco ou esconder em uma urna para guardar para eles, não. Eles iam repartir entre os irmãos para que as necessidades deles fossem supridas e eles tivessem tudo em comum. Sabe o que é isso? Tudo em comum é que se uma tivesse o que comer, a outra também deveria ter. Se um tivesse onde morar, o outro também deveria ter. Se um tivesse o que vestir, o outro também deveria ter. Isso era ter em comum, para que não houvesse falta entre eles. Os próprios irmãos ajudavam uns aos outros. Era a unidade. Era uma comunidade. Era o mesmo espírito da fé. Olha aí que coisa linda. Um não queria ser maior que o outro. Um não queria ter mais posse que o outro para se engrandecer. Eu tenho, eu posso, eu sou. Não, irmão. Ninguém vê isso em Atos dos Apóstolos. Na igreja primitiva nós não vemos isso. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Porque se alguém soubesse que a irmã Aparecida não tinha o que comer, a irmã Lúcia tinha o que comer em abundância, ela ia pegar uma parte do comer que ela tinha e trazia para minha casa, para que eu também tivesse pão para o meu alimento. Olha que coisa linda, né? Se hoje fosse assim, era muito bom. Era maravilhoso. E eles comiam aquelas refeições com alegria e singeleza de coração, porque dizia, eu tenho minha irmã, eu estou feliz. Porque nós olhamos para Jesus, irmão, e nós vemos que é assim que funciona. Lá em Mateus, capítulo 24, né? 24, eu acho. Deixa eu ver aqui, vou conferir. Que Jesus fala a parábola das virgens. Que Jesus vai e fala sobre, não, o princípio das dores, na tribulação. É Mateus 25, perdão. Que Jesus fala da parábola das 10 virgens. E lá na frente, Jesus disse que teve fome, não deram de comer a ele. Estava nu, não vestiram ele. Estava doente, não foram visitar ele. Ele estava preso, não foram ver ele. Com sede, não deram de beber a ele. E os discípulos chegaram para ele e disseram, mestre, quando foi que nós te vimos assim e não fizemos nada por você? E Jesus olhou para os discípulos e disse, quando vocês deixaram de fazer por um desses pequeninos irmãos meus, foi por mim que deixaram de fazer. Jesus não estava falando dos ímpios do mundo, não. Jesus falou de irmãos.
Quem é irmão de Jesus? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o apóstolo Paulo diz que você deve primeiro cuidar dos da casa, suprir as necessidades dos da casa, dos da família de Deus, para depois você querer levar para os ímpios, para depois você fazer pelos ímpios. Então nós vemos que a vontade de Deus e a vontade de Jesus é essa. Mas hoje as pessoas não pensam mais como Jesus pensava, nem agem mais como Jesus agia. Hoje as pessoas são egocêntricas, só pensam em si mesmo, só pensam no seu bem-estar. Ah, eu tenho, tá tudo bem, vou comer, me regalar e dormir tranquilo. E o outro? Né? Minha casa tá fechada, eu vou alugar por tanto. E outro irmãozinho que não pode pagar aluguel, ralando, chorando, suando para pagar um aluguel. Por que você não dá a sua casa? Já que você não tem coragem de dar a casa própria, por que você não dá para ele morar? Paga água e luz e fica lá cuidando daquilo do seu bem. Sabe o que é isso? Avarento, avarenta. Porque Deus ensinou em Atos dos Apóstolos a repartir o que tem com quem não tem, para que haja tudo em comum entre os santos do Senhor na terra. E ele diz que eles comiam refeições com alegria e singeleza de coração. E louvava a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você sabia que isso chamava a atenção do povo? E dia a dia aumentava o povo, dia a dia ia ser salvo, porque estava vendo a conduta e a atitude daqueles irmãos de uns para com os outros. O verdadeiro amor sendo evidenciado. Porque amar não é só falar de amor. Amar é ter atitude correspondente ao amor. Porque o amor, ele age, irmão, para fazer o bem ao próximo. O amor não é para mim agir só para mim mesmo. O amor tem que transbordar para eu cuidar também dos outros. É assim que o amor de Deus funciona. Dizer, eu te amo. Mas cadê a sua ação de amor para comigo? Porque aqui eles tinham amor um pelos outros. Eles não queriam ver os irmãos sofrendo. Eles não queriam ver os irmãos com necessidade. Eles queriam suprir a necessidade um do outro. Um certo dia, eu estava em uma igreja orando. E o Espírito Santo de Deus falou para mim sobre origami. Eu nem sabia o que era isso. Eu nunca tinha ouvido nem falar essa palavra. E como eu não sabia o que era, eu fui perguntar a uma outra irmã, que era mais sabida do que eu, o que significava isso. E ela disse a mim que era uma técnica japonesa, onde eles pegam uma folha de papel e eles dão várias dobras e eles formam algum bicho, um animal, eles formam algo, fazendo dobras nesse papel. E o Espírito de Deus naquele dia falou comigo que a igreja do Senhor tem se dobrado a muitas coisas dos homens, a muitas coisas aqui da terra. Tem se dobrado a muitas coisas que não é de Deus. E Deus disse que era tempo de se desdobrar novamente, para voltar à origem, para voltar àquilo que é a origem de Deus e aquilo que é normal. Eu acredito que Deus estava dizendo que era para essa igreja voltar como era Atos dos Apóstolos. Porque através de muitas dobras, as igrejas não fazem mais como Deus quer. Se dobraram a conduta de homens, a projeto de homens, a decisões de homens e as decisões de Deus. E a vontade de Deus. E aquilo que Deus quer. Aonde fica? Então era preciso se desdobrar para voltar à forma original. Foi assim que o Espírito Santo falou. Que tinha que se desdobrar novamente para voltar à forma original. Significa que as igrejas de hoje não andam mais na forma original de Deus, nem nos padrões de Deus, da palavra do Senhor. Mas eu prego a palavra, mas não está andando na conduta do que a palavra determina que é para andar. Não está andando nos padrões que Deus quer que andem. E é preciso voltar aos padrões normal de Deus. E Deus disse que quando ele se desdobrasse,
Aí o que estava escondido ia aparecer. Tá vendo? Tem muitas coisas escondidas, porque foi feita muitas dobras. Mas o verdadeiro de Deus está escondido. A vontade de Deus está escondida. Aquilo que Deus planejou para a sua noiva, aquilo que Deus determinou para o seu corpo na terra, aquilo que Deus na cruz do Calvário validou. Na cruz do Calvário Ele validou para a igreja vivenciar hoje. Está escondida. Por causa das dobras dos homens. Por causa daquilo que os homens se dobraram, aceitaram, se corromperam. As coisas do mundo e aquilo que não era de Deus. E é preciso voltar à origem normal, para o que está escondido apareça, para que Jesus floresça e apareça no seu corpo, para que os prodígios e as maravilhas aconteçam, para que verdadeiramente o coração dos cristãos seja voltado, irmãos, para a unidade, seja voltado para o compromisso de ter em comum um com o outro. Não é olhar só para aqueles que têm. Não é para abraçar só os que têm. Você precisa cuidar dos filhos de Deus, um dos outros em amor. E dividir o que tem um com o outro. Porque eu acho que as pessoas não meditam que quando chegar diante do Pai Celestial, isso se chegar a entrar no céu, a Bíblia diz que nós vamos passar diante do tribunal de Cristo. Essa mensagem não é para te colocar medo, é para te colocar no prumo. É para que você veja os seus conceitos. É para que você faça uma reavaliação daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem dito. Reavaliação. É preciso reavaliar. É preciso se desdobrar para voltar à forma original que Deus quer. Então vai chegar diante de Deus. E Deus vai dizer, por que você fez isso? Por que você andou assim? Por que você praticou assim? Era para ser feito assim, você fez assim. O que vão dizer diante do Senhor? Como vai chegar diante de Deus e olhar na face do Altíssimo? E dizer, eu podia ter feito assim, 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 mas eu não fiz. Eu fiz do meu jeito. Nem é do seu jeito, nem do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus, querido. Quando Deus enviou Jesus para morrer naquela cruz, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Jesus sentiu angústia na alma. E Jesus disse, se possível, meu Pai, passa de mim este cálice. Jesus sabia o que ia enfrentar, meus amigos, minhas amigas. Mas não foi feita a vontade de Jesus. Foi feita a vontade do Pai. E o Filho Jesus Cristo se submeteu para que eu e você hoje tivesse salvação eterna. Para que eu e você hoje usufruísse da bênção da eternidade. Então é preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso se curvar a Ele. É preciso voltar a fazer o que Deus quer que seja feito, querido. Ah, Deus é meu Pai. Eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona as coisas. Que a sua palavra, que a sua boca fale as coisas de Deus e aconteça. Que aquilo que sair de você no altar seja verdadeiramente expresso, imprimido pelo Espírito da verdade. Porque o Espírito de Deus não é mentiroso. Não fale no altar aquilo que Deus não está mandando falar. Porque nada vai acontecer. Por causa das dobras que vocês têm feito. As emendas que vocês têm feito. Tem encoberto o plano e o propósito de Deus. Tem colocado Deus escondido. E vocês querem aparecer. Mas é preciso se desdobrar novamente e deixar o grande aparecer. O eu sou aparecer. O Senhor dos Exércitos aparecer. Os milagres e prodígios aparecer. Para que verdadeiramente o povo possa dizer, Jesus está nesse lugar. Aleluia. Receba essa palavra. Pratique essa palavra. Viva essa palavra que é a verdade absoluta de Deus. Receba em nome de Jesus. Amém.